Você já percebeu que muitas pessoas passam anos desejando uma nova realidade, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma por dentro? Querem prosperidade, mas continuam se sentindo escassas. Querem amor, mas ainda enxergam como alguém difícil de amar. Querem uma vida diferente, mas emocionalmente estão presas à antiga versão de si mesma. E segundo os ensinamentos de Neville Goddard, esse é exatamente um ponto que impede tantas manifestações de acontecerem. Porque você não manifesta aquilo que você deseja, você manifesta aquilo que você assume como verdade dentro da consciência. E talvez a transformação que você procura não comece tentando conseguir algo novo, mas começa quando você se torna internamente a versão de você que já viveu aquela realidade. Bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e este espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da suposição, consciência e transformação interior. Sinta-se à vontade para conhecer o canal, assistir os outros vídeos e se inscrever para fazer parte dessa nova frequência de consciência e manifestação. Neville Goddard ensinava que a realidade externa é apenas um reflexo daquilo que você sustenta internamente como identidade, né? E isso muda completamente a forma como entendemos manifestação. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa receber algo para depois se sentir diferente. Primeiro elas querem dinheiro para se sentir abundante. Primeiro querem um relacionamento para se sentirem amadas. Primeiro querem o reconhecimento para se sentirem valiosas. Mas devem ensinar exatamente ao contrário. Primeiro você assume internamente, depois a realidade começa a refletir esse novo estado. E talvez seja justamente isso que torna a manifestação tão difícil para muita gente. Porque assumir uma nova versão de si mesmo exige abandonar emocionalmente a identidade antiga, exige deixar de enxergar apenas através das dores, limitações e experiências passadas. E no começo isso pode parecer estranho, né? Parece até artificial, porque a mente está acostumada ao velho estado emocional que está repetindo durante anos. Uma pessoa que passou muito tempo vivendo insegurança, medo ou sensação de escassez acaba transformando esses estados em algo familiar. E o cérebro humano ele tende naturalmente a buscar aquilo que já conhece emocionalmente, né? Porque tantas pessoas acabam sabotando mudanças sem perceberem. Elas até desejam algo novo conscientemente, mas continuam emocionalmente identificadas com a realidade antiga. E Neville dizia que manifestação não é sobre lutar contra a realidade atual, é mudar o estado interno que está sustentando aquela realidade. Ou seja, quando você continua pensando, sentindo e reagindo àquela antiga versão de si mesmo, sua consciência continua enviando o mesmo sinal. Então, o mundo externo tende a repetir experiências compatíveis com esse estado. Talvez, por isso, algumas pessoas mudem tão rapidamente quando começam verdadeiramente a transformar sua identidade interna. Não porque a vida delas magicamente ficou perfeita da noite para o dia, não é isso. Mas porque começaram a perceber de outra maneira. Começaram a agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. E aos poucos, a realidade começou naturalmente a acompanhar essa mudança. A verdade, é que você não manifesta apenas coisas, tá? Você manifesta versões de si mesmo. Enquanto continuar emocionalmente conectado com aquela identidade antiga, a nova realidade sempre vai parecer, distante para você, longe, porque o mundo externo tende a acompanhar aquilo que sua consciência aceita como verdadeiro sobre quem você é. E uma das coisas mais profundas do ensinamento de Neville Goddard é entender que toda realidade possui uma identidade correspondente. O que é isso? Existe uma versão de você compatível com a abundância, uma versão compatível com o amor saudável, uma versão compatível com a confiança, com a prosperidade, com a paz e com a realização. E talvez o verdadeiro trabalho da manifestação não é saber fazer algo acontecer, mas começar a ocupar internamente o estado dessa nova versão de si mesmo, entende? O problema é que muitas pessoas tendem a manifestar enquanto continuam emocionalmente vivendo a mesma energia de falta, desejam prosperidade, mas passam o dia inteiro sentindo preocupação financeira. Eu já fui essa pessoa. Desejam amor, mas continuam acreditando que serão abandonadas. Desejam reconhecimento, mas internamente se sente invisível. E sem perceber, continuam alimentando exatamente o estado que mantém a realidade antiga viva ali, sabe? Mais viva do que nunca. Você fala, sai pra lá e ela continua. Neville ensinava que o ensinamento dominante, ele sempre vai falar mais alto que o desejo momentâneo. Porque quando você quer alguma coisa conscientemente, mas no fundo continua acreditando o contrário, a consciência tende a permanecer fiel ao qual estado? O estado emocional mais forte e mais repetido. E é por isso que tantas manifestações parecem não funcionar. Não porque o desejo seja impossível, mas porque aquela antiga identidade continua sendo alimentada diariamente,
talvez seja aqui que muitas pessoas finalmente entendem o verdadeiro significado de viver como já tem, com quem já tem, sabe? Não significa fingir uma vida perfeita, não. Não é isso. Não significa negar dificuldades, significa começar a se mover internamente a partir da versão que você não vive mais presa aos estados antigos emocionais. Me entendeu? É basicamente como essa versão pensaria diante dos problemas. Sabe? Como ela pensaria diante dos nossos problemas? Como ela reagiria diante das circunstâncias? Como falaria consigo mesma? Como enxergaria o próprio futuro? Porque quando você começa a mudar internamente, pequenas transformações começam a acontecer naturalmente. Sua postura muda, sua energia muda, suas escolhas mudam, até aquilo que você tolera começa a mudar, sabe? E embora no começo essas mudanças parecem pequenas, elas começam silenciosamente a abrir espaço para uma realidade completamente diferente. E Neville dizia que a consciência cria a realidade. Isso significa que aquilo que você sustenta emocionalmente como identidade acaba moldando não apenas a sua percepção de vida, mas também aquela experiência que tende a atrair e repetir. Por isso, olha só, assumir uma nova versão de si mesmo não é apenas aquele exercício mental, não, viu? É uma transformação profunda da maneira como você exige emocionalmente dentro da própria realidade. O que é isso? Ó, existe uma diferença muito grande entre desejar uma nova realidade e se tornar compatível com ela. E talvez seja exatamente essa diferença que separa as pessoas que vivem em constantes frustrações daquelas que começam a transformar a própria vida. Porque muitas vezes o desejo exige, mas a identidade continua presa aos padrões emocionais de sempre. Aí a pessoa quer mudar de vida, mas continua se sentindo pequena diante das circunstâncias. Quer prosperidade, né? Mas ainda percebe como alguém que não tem oportunidade. Quer viver algo novo, mas continua emocionalmente ligada à versão antiga de si mesmo. E Neville ensinava que você precisa parar de consultar constantemente a realidade atual para decidir quem que você é. Porque olha só, se você continuar definindo sua identidade apenas pelas circunstâncias presentes, você vai permanecer emocionalmente aprisionado ao seu estado mesmo. E então a manifestação vai continuar repetindo da mesma maneira, nada vai mudar. A realidade externa acaba funcionando como um ciclo que reforça continuamente aquilo que você acredita sobre você mesmo. E é por isso que assumir uma nova identidade exige prática emocional, sabe? No começo, pensar como uma nova versão de si mesmo parece estranho. Agir diferente parece estranho. Até imaginar uma realidade melhor pode parecer distante demais, né? Deixa aqui embaixo se você concorda com isso. Só que você não deve pensar dessa forma, até porque a mente foi condicionada durante muito tempo a aceitar determinados estados, sabe? Como normais. Mas Neville dizia que quanto mais você permanece em um novo estado de consciência, mais natural ele começa a se tornar e vai se tornando natural. Quando você vê, já foi. E talvez seja justamente aqui que muita gente desiste cedo demais, porque esperar sentir confiança absoluta imediatamente, esperar nunca mais ter medo ou dúvida, mas essas transformações de identidade não acontecem em um único instante, sabe? Ela acontece através da repetição de emoção, de um novo estado. E aos poucos sua consciência começa a aceitar uma nova versão de você como possível. Então você não pode desistir. Depois ela vai se tornando aquilo como familiar e então como natural. E quando isso acontece, algo muda profundamente dentro de você. Você deixa de reagir da mesma maneira às situações que antes te abalavam. Você começa a perceber possibilidades onde só enxergava limitações. Sua relação com o medo muda, sua relação com o futuro muda. E sem perceber, você começa a caminhar pela vida de maneira diferente. Não porque você está fingindo ser outra pessoa, não é isso não. Mas porque internamente a sua identidade já começou a se transformar. Você vai ver, gente, é incrível. E Neville acreditava que toda manifestação nasce primeiro na consciência. Primeiro você torna internamente, depois a realidade física começa a acompanhar aquilo. E talvez seja uma das maiores chaves para mudar de vida, viu? Parar de esperar que o mundo externo te dê permissão para acreditar em si mesmo, nessa nova versão de você. Porque a verdadeira transformação começa quando você assume aquilo internamente, sabe? Que deseja viver antes mesmo das provas aparecerem. E uma das armadilhas da manifestação é continuar vivendo emocionalmente conectado à versão antiga de si mesmo, aquelas histórias antigas. Muitas pessoas dizem que querem viver uma nova vida, mas passam o dia inteiro revivendo mentalmente tudo aquilo que feriu ela, que limitou, que decepcionou. Não presta. Principalmente quando termina um relacionamento, sei lá. Aí vem aquele monte de coisa ruim na cabeça. Aí continua reforçando aquelas versões antigas, dores que elas definiram que era permanente, de quem elas são. E sem perceber, ela mantém viva exatamente a identidade que ela quer abandonar. Para pensar.
E Neville Goddard ensinava que você precisa morrer para o antigo estado, né? Não de uma forma literal, mas emocionalmente, sabe? Significa parar de alimentar continuamente aquela versão antiga de si mesmo, porque quando você continua se apresentando internamente como alguém fracassado, rejeitado, inseguro e limitado, sua consciência continua tratando essa identidade como verdadeira. E então a realidade externa tende a fazer o quê? Continuar refletindo experiências compatíveis com ela. E talvez isso explique porque muitas pessoas conseguem grandes mudanças em pouco tempo, enquanto outras permanecem presas nos mesmos ciclos durante anos. E não é só sobre apenas técnicas não, viu? É sobre aquilo que elas continuam escolhendo sustentar emocionalmente ali todos os dias. Porque pensa comigo, manifestação não acontece nos momentos só de visualização, não. Ela acontece principalmente nos estados automáticos que você alimenta durante toda a sua rotina. E é importante entender uma coisa. Assumir uma nova versão de si mesmo não significa tornar arrogante ou desconectado da realidade, não, viu? Significa começar a se tratar internamente de uma maneira diferente. Significa deixar de alimentar pensamentos, emoções que diminuem o seu próprio valor. Tem muita gente que acha que é um nada. Significa parar de se identificar apenas com limitações atuais e começar a enxergar possibilidades maiores para a sua vida. Olha que lindo! Quando você começa verdadeiramente a mudar a sua identidade interna, até suas decisões começam a mudar naturalmente. Você passa a tolerar menos aquilo que te machucava, começa a enxergar novas oportunidades, sua postura muda sem esforço já gerado, e pouco a pouco aquilo que parecia impossível começa a se tornar emocionalmente mais próximo, mais real dentro da sua consciência. E Neville dizia que o mundo é um espelho, né? Cansada de falar isso com vocês. Talvez seja isso uma das coisas mais profundas que você pode entender sobre manifestação. Porque aquilo que parece repetidamente na sua realidade, muitas vezes é apenas reflexo do estado que você vem sustentando internamente há muito tempo. E quando esse estado muda verdadeiramente, a realidade também começa inevitavelmente a mudar. E muitas pessoas acreditam que precisa esperar algo grande, algum acontecimento externo para finalmente se sentirem confiantes, felizes ou realizados. Mas Neville Goddard ensinava que a verdadeira transformação acontece justamente quando você aprende a gerar internamente o estado que antes dependia das circunstâncias, entendeu? Porque olha só, quando você assume uma identidade, você continua condicionada ao que acontece do lado de fora. Sua paz, sua confiança sempre serão estáveis. Agora pense em alguém que deseja prosperidade. Se essa pessoa continuar emocionalmente vivendo em medo constante, preocupação excessiva e sensação de suficiência, você acha que ela permanece conectada em qual estado? No estado de escassez, mesmo desejando abundância conscientemente, sabe? Agora imagine alguém que comece lentamente a assumir internamente um estado diferente. Não porque já mudou o externo, tá? Mas porque decidiu parar de se identificar emocionalmente com a falta. Aos poucos, essa mudança começa a alterar a maneira como ela pensa, age e reage diante da vida. Neville falava muito sobre naturalidade, porque quando você realmente assume uma nova identidade, ela deixa de parecer um esforço constante. No início, pode exigir, sim, consciência e prática emocional, mas com o tempo, aquele novo estado começa a se tornar familiar. Você já não precisa se forçar o tempo inteiro. Começa naturalmente a pensar como alguém diferente, a reagir como alguém diferente, a se enxergar como alguém diferente. E talvez seja exatamente aí que a manifestação começa a ganhar força, porque o mundo externo responde muito mais àquilo que parece natural para a sua consciência do que os desejos desesperados daquelas emoções momentâneas. Quando a abundância, o amor, a paz, a confiança começar a aparecer, estado possível e familiar dentro de você, a sua realidade começa lentamente a abrir espaço para experiências compatíveis com a sua nova realidade, com a sua nova identidade, né? O problema é que, muitas pessoas desistem cedo demais porque ainda consultam constantemente a realidade atual para decidir no que acreditar. Se eu não estou vendo, eu não acredito. Se algo não mudou rapidamente, conclui que não funciona. Mas Neville ensinava que a manifestação, ela exige permanência do estado assumido. Não uma permanência forçada, cansativa, não, mas uma fidelidade interna à versão de você que já existe potencialmente dentro da sua consciência. E talvez seja justamente isso que você precisa entender hoje, viu? A nova realidade que você deseja viver não começa no mundo externo, tá? Ela começa no momento em que você decide parar de alimentar emocionalmente a antiga versão de si mesmo e começa a viver internamente como alguém que já possui aquilo que deseja experimentar. E Neville acreditava que a imaginação humana é uma das forças mais poderosas que existe. Ele está totalmente certo, porque tudo aquilo que você acredita repetidamente dentro da sua consciência começa a
cedo ou tarde, a buscar aquelas expressões da realidade física. E talvez seja exatamente por isso que assumir uma nova versão de si mesmo seja tão importante. Porque a sua vida tem de acompanhar aquilo que você acredita ser profundamente possível para você. Muitas vezes as pessoas olham para alguém transformado e enxergam apenas o resultado final, né? Vem prosperidade, a confiança, a nova realidade, mas não percebe que antes de tudo existia internamente, existia uma mudança silenciosa acontecendo internamente. Existiu um momento em que aquela pessoa decidiu parar de identificar apenas com o medo, com a limitação e com as antigas histórias sobre si mesmo, e você tem que fazer o mesmo. E isso não significa que ela nunca mais teve dúvidas ou dificuldades, não. Porque pensa comigo, o Neville nunca ensinou perfeição emocional, não, mãe. O que ele ensinava era direção de consciência, porque todos nós temos momentos de insegurança, medo, desânimo. A diferença está em não transformar esses momentos passageiros em identidade permanente. Está em aprender a voltar conscientemente para o estado que deseja sustentar. Talvez neste momento exija uma versão de você esperando para ser reassumida, viu? Uma versão mais segura, mais abundante, mais leve, mais alinhada com aquilo que realmente deseja viver. E talvez o maior erro seja continuar acreditando que precisa primeiro receber algo externamente para então começar a sentir essa transformação dentro de si, viu? Porque segundo o Neville, é justamente o contrário que cria a manifestação. Quanto mais você aprende a viver internamente como alguém que já possui aquilo, que já deseja aquilo, mais a sua consciência começa a tratar essa realidade como natural. E quando um estado se torna tão natural para você, suas decisões mudam, sua energia muda, sua percepção muda e até as oportunidades aparecem e comecem a mudar. Olha só, o mundo externo, ele tende inevitavelmente a acompanhar aquilo que sua consciência sustenta de maneira constante, né? Então, talvez a pergunta mais importante para você agora não seja o que eu quero manifestar. Talvez a pergunta que você precisa fazer é quem eu preciso me tornar internamente para viver essa realidade. Porque no final das contas, você não atrai apenas aquilo que você deseja, você manifesta aquilo que consegue assumir como identidade dentro da sua própria consciência. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, eu assumo a minha nova versão. Quero muito ler sua mensagem e saber qual realidade você está pronto para viver a partir de agora. E eu respondo todas, tá bom? E se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre lei da exposição, manifestação, Neville Goddard e transformação da consciência. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa também entender que a mudança verdadeira começa primeiro dentro de nós. E nunca se esqueça, viu? Quando a sua identidade muda, sua realidade começa lentamente a mudar junto com ela. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!